Alex Castanharo, que é o coordenador do IBGE, aqui em Foz do Iguaçu, e veio falar sobre o trabalho em campo do Censo Demográfico Brasileiro, que está sendo realizado, né? Inclusive teve uma prorrogação a nível nacional, mais tempo para contar a nossa população. Alex, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Bom dia, agradeço mais uma vez o espaço, Dante. Bom dia, Cida. A gente teve uma coletiva no início da semana, né, com a direção nacional do IBGE, onde a gente conseguiu apurar que vai ser necessário um prazo a mais para fazer a contagem, né? Infelizmente, vários locais estão com uma defasagem da equipe que faz a coleta e o IBGE está tomando atitudes para sanar isso e conseguir passar, como a gente tem como missão, passar em todas as casas e contar todas as pessoas. O motivo dessa prorrogação, que até o início de dezembro, né, pelo IBGE Nacional, está faltando equipes, né, no IBGE no Brasil, e também, não sei se tem alguma, se a resistência de muitos moradores também tem influenciado nisso. É o caso em Foz do Iguaçu, Alex? Falta de pessoal, resistência da população? Bom, nós nunca tivemos a equipe completa de 235 recenseadores previstos, mas a gente sempre planeja a operação com uma certa margem. Então, a gente tem cerca de 80% com uma alta rotatividade, infelizmente, né? Então, muitas pessoas saem, a gente convoca outras e treina, mas nós temos cerca de 80%. Então, esse não foi o nosso principal problema aqui na região. A resistência continua, a gente sabe que a gente precisa... Em época de eleição, principalmente, as pessoas às vezes misturam as coisas, então a gente precisa conscientizar, explicar que a gente está fazendo um trabalho que é desvinculado de qualquer tipo de campanha política, e isso realmente acaba travando um pouco. Mas, infelizmente, o que acabou atrasando um pouco mais o nosso trabalho aqui foi a questão da chuva, né? Praticamente 3 semanas aí, inteiras de chuva, com poucos dias de sol. As equipes acabam não conseguindo ir a campo e em previsão de mais chuva na sequência. Então, a gente tem também, a gente imagina e estima que a gente vai ter um atraso aqui também. Após uma reunião geral que eu tive com as equipes nos municípios que eu coordeno, nós fechamos que imaginamos que, sempre sem fazer uma promessa, porque a gente não sabe como que vai ser o futuro, que até o final de novembro a gente consiga encerrar a coleta na região. Essa dificuldade de encontrar recenseadores, né, para cadastrar recenseadores, é a primeira vez que o censo tem essa dificuldade aqui em Foz do Iguaçu? Já teve nas edições anteriores, sempre completou o quadro? Como que é? Bom, eu trabalho desde 2006, então em 2010 foi meu primeiro censo geral, assim, o censo populacional. Em 2010 a gente tinha, inclusive, era o contrário, né? O recenseador que estava na fila sempre ligando, perguntando se abriria a vaga ou não. Então, a gente tinha sempre a equipe completa. Mas aqui, como eu disse, não é um panorama tão grave. Nós temos municípios que a gente tem cerca de 10% a 15%, no Paraná, no Brasil, 10% a 15% da força de trabalho. Então, esse não foi o principal fator aqui, mas realmente é uma coisa que eu não tinha visto ainda, né? Não sei se censos anteriores a isso a gente teve esse panorama. Está sobrando emprego? O salário não está tão atrativo? Qual é o... Tem como ter uma noção do que está acontecendo? O diagnóstico que eu posso passar é que a dificuldade de coleta realmente está maior do que foi anteriormente, né? As pessoas estão tendo muito mais resistência em receber o recenseador e isso acaba gerando uma onda de informações. Todo mundo tem acesso a prestar informações hoje em dia. Qualquer um monta um canal no YouTube, a rede social, e aí a pessoa fala que não, o censo está muito difícil de fazer, não vale a pena. Aí alguém que é um candidato a assumir a vaga, ele olha isso e acaba desistindo, né? Então, imagino que isso tenha bastante influência, sim. Mas a questão da rotatividade é o que mais preocupa a gente, porque a gente precisa de uma semana para treinar a equipe. Ele precisa de pelo menos mais 1 ou 2 semanas para se habituar ao trabalho, porque são pessoas que normalmente não têm experiência de pesquisa em campo, e eles acabam tendo um certo tipo de travamento por causa das dificuldades maiores que a gente está vivenciando. Só que dentro da equipe que a gente tem em campo hoje, a gente tem excelentes recenseadores, eles estão vestindo a camisa, sabem da importância do trabalho e estão buscando fazer essa coleta e a gente vai tentar finalizar até o final de novembro. Tá certo. Cida Costa também aqui. Só para a gente concluir essa questão, quantos recenseadores nós temos e quanto seria o quadro ideal? Olha, o previsto seriam 235 recenseadores. A gente nunca chegou a esse número absoluto. No treinamento, a gente convocou e treinou
a gente convocou todos os 235 e treinou 190. Aí eu não vou te dar um número exato agora, porque eu não tenho, mas a rotatividade que a gente tem encontrado, a gente sempre fica na faixa entre 170 e 180 recenseadores. Vence o contrato e eles saem? Não, eles permanecem? A renovação é sempre feita mensalmente, obviamente, dentro da qualidade do trabalho e do comparecimento deles em fazer a coleta, né? A gente precisa ter em mente de que eles precisam dedicar pelo edital pelo menos 25 horas semanais, então quem não está cumprindo a gente precisa desligar, mas quem está fazendo o trabalho a gente vai mantendo e eles vão sendo prorrogados os contratos até a gente finalizar a coleta. A gente percebe para ele concluir certo trabalho, é claro que ele ganha em cima da produção dele, certo? Sim. Quantos por cento disso digamos, ele não consegue avançar nessa pesquisa na casa? Ou quais são os empecilhos que o recenseador está encontrando hoje em Foz do Iguaçu? Bom, muitos casos de simplesmente não encontrar ninguém em casa. Muitos casos. A gente tem cerca de 10 a 15% dos domicílios onde o recenseador precisa continuar voltando. Cada setor censitário a gente tentou dividir numa faixa de 300 casas. Então, 5% disso, 15 casas, ele tem a possibilidade de fazer o retorno, mas se não conseguir, a gente vai disponibilizar outro setor de trabalho para ele, e ele fica com as duas áreas. Então, ele começa a fazer um trabalho em outro local, para não ficar preso e parado naquele setor, começa a fazer outra área de trabalho e volta a buscar essas casas nesses setores onde ele já tinha iniciado o trabalho. Eventualmente, a gente vai ter casos onde a gente não vai conseguir falar com ninguém. Isso tudo não é informação perdida, é informação que a gente vai tratar de uma maneira diferente. Então, se o recenseador passa na casa durante o período de coleta de uma família, por exemplo, que está viajando, a gente tem uma colônia libanesa grande aqui, muitas vezes a pessoa viaja ali em agosto, viaja para visitar a família e fica 3, 4 meses fora. Essa casa não vai deixar de ser contada à população. A gente vai colocar que existe gente morando ali e essas pessoas, segundo informações de vizinhos, de conhecidos dessas pessoas, a gente vai ver quantas pessoas moram lá e essas pessoas serão contadas da mesma forma. Mas o principal empecilho está sendo esse, que a pessoa sai, a gente até comentou isso no contraponto, se não me engano, o Dante estava presente, a gente chega na casa e os moradores, eles saem, um casal, por exemplo, saem 6h30, 7 horas da manhã. Sai do Paraguai, por exemplo, trabalhar. Aí eles trabalham voltariam para Foz 6 horas. Só que daí os dois estudam ou tem um outro trabalho e chega às 11 da noite em casa. E o recenseador fica indo nessa casa e não encontra ninguém. Então, esses casos a gente também trata de uma maneira especial, né? E essa tem sido uma das maiores dificuldades. Condomínios e prédios. Era exatamente o que eu ia abordar agora. Qual que é a dificuldade? Como que vocês estão trabalhando diante disso? Porque a gente já recebeu informação, inclusive, dessa questão. Sim, a gente teve muita dificuldade no mês de setembro, onde a gente começou a abordar a região central com mais prédios e mais condomínios horizontais. A gente estava tendo muita dificuldade porque a gente não conseguia nem acesso aos moradores para que eles dissessem se queriam ou não responder ou quando, né? Agora a gente conseguiu dar uma atenuada nisso durante o final do mês de setembro, graças ao espaço que vocês da imprensa dão para a gente, as reuniões que a gente vem fazendo. Algumas administradoras desses imóveis também foram mais solícitas e atenderam, só que esse problema voltou agora. Não sei se tem algum reflexo da eleição, muitas vezes o pessoal fica mais receoso e a gente está tendo dificuldade de abordar novamente. Então a gente pede mais uma vez, eu já fiz esse pedido várias vezes, os moradores desses condomínios peçam e conversem com os síndicos e com os administradores para que o censo tenha acesso, para que o recenseador tenha acesso. Se a gente conseguisse deixar o recenseador, mesmo que com um horário programado, bater de porta em porta, o morador saberia que ele foi até lá. Ele vai deixar uma folha de recado se não tiver ninguém em casa. E com isso a gente vai conseguir contar todo mundo que mora nos condomínios também, que é um número bastante elevado hoje em dia, né? Alguma, de repente, orientação para, de repente, alguém queira falar com o IBGE, e-mail, mensagem? Como que vocês trabalham? Para quem quer contatar vocês? Bom, como a gente tem uma equipe relativamente reduzida quanto ao contingente de população de Foz, nós não temos nenhum canal direto. A gente não tem como dar suporte a isso, porque a equipe que trabalha com a gente trabalha em campo, né? Precisaria uma equipe remota, paralela, né? No momento, nós não temos aqui. Mas o que a gente pede, então, é que
o recenseador ele é orientado, e ele faz isso, de deixar uma folha de recado com o telefone que ele tem no equipamento. O aparelho de coleta tem uma linha de celular e esse seria o canal direto. Então, se a pessoa não recebeu o recenseador na casa dela ainda e aquela área não foi trabalhada, não tem folha de recado. Mas se tem folha de recado, a gente pede que entre em contato para agendar essa entrevista. Mesmo que o recenseador já tenha finalizado aquela região, a gente reabre a região e conta a população, conta essas casas que a gente ficou de fora. Mais para frente, com certeza, o IBGE vai disponibilizar algum espaço no site do IBGE para a pessoa verificar, fazer uma verificação se foi contado ou não. Que esse trabalho vai ser feito a partir de dezembro. O censo passado foi feito assim, as pessoas acessavam o site e colocavam um endereço e falavam, eu não recebi a visita do recenseador. Aí sim a nossa equipe de supervisores vai estar alocada em escritório, acessando isso e buscando o nosso banco de dados para ver se foi ou não contado. Se não foi, a gente vai até a casa para recuperar. Ou seja, finalizando a coleta em novembro, não quer dizer que acabou tudo. A gente vai continuar fazendo um pente fino para não deixar ninguém de fora. Nesse maior problema que são os condomínios, né, a maior resistência dos moradores. Quando o recenseador consegue entrar num condomínio, seja de apartamento ou um residencial, né, de casas, ele entra, tem autorização, falou com o morador, com o porteiro, interfone, entrou numa casa. Após ele entrar numa casa, ele pode ir indo de casa em casa naquele condomínio ou tem que fazer uma chamada de um por um? Na verdade, o que a gente tem, o método que a gente tem adotado, que funcionou em vários dos condomínios, o recenseador ele tem dias e horários marcados. Quem faz o gerenciamento do condomínio, o síndico ou o administrador, ele avisa todos os moradores e ele fica num local selecionado ali, um salão de festas, algum escritório dentro do condomínio. E o porteiro entra em contato com as casas ou apartamentos, avisando, o recenseador está aqui, venha até essa sala e o recenseador vai fazer o questionário. Vinha funcionando, mas hoje em dia a gente não dá nem para dizer que os moradores que estão tendo resistência, porque a gente voltou a ter problemas para ter essa sala disponível e ter esse espaço. E assim, quando eu digo isso, não é que são todos os condomínios em todo lugar, são alguns que a gente tem, mas são condomínios grandes, com 100 apartamentos, com 80, 90 casas. E isso é um percentual elevado. Se você começar a somar vários condomínios com tantas casas, é um percentual elevado que a gente deixa de fazer coleta. Quantos por cento das residências aqui em Foz, a pesquisa já foi feita, digamos, tem um bom andamento, a avaliação da conclusão mesmo? Pelos números que a gente tem, sempre a gente projeta em cima da estimativa, né? Porque o último censo foi 2010. Mas pelos números que a gente tem, a gente está em torno de 50% a 55% da coleta hoje. Então, se não fosse esse período mais elevado de chuvas e de dificuldades que a gente está tendo, eu imagino que a gente terminaria muito próximo da data prevista, né? Então, a gente está com cerca de 50% a 55% da população contada e mais um mês de coleta, sem as chuvas, mais um mês de coleta, eu imagino que a gente fecharia. Mas como teve a chuva e a gente está tendo que fazer uma reestruturação, a gente vai ter mais um treinamento, os recenseadores estão sendo convocados e vai ter mais um treinamento. Tudo isso a gente está planejando finalizar no final do mês de novembro. Algum caso grave de discussão ou de acirramento com relação quando o recenseador bate? Porque a gente viu imagens correndo o Paraná todo sobre questões envolvendo o recenseador. Algum fato que chamou a atenção aqui até o momento? Olha, por sorte, por civilidade da nossa população, nós não tivemos nenhum caso de agressão, nada. A questão de discussões e de gente que não entende o trabalho, isso a gente sempre tem. Inclusive a equipe da nossa agência que faz os trabalhos normais, a gente sempre encontra esse tipo de resistência, bate-boca, essas coisas assim, a gente precisa ter aquela paciência para explicar, mas mais grave aqui em Foz, não. Uma das questões que a gente tem ouvido e eu recebi também é a questão da pessoa não querer declarar o quanto ganha, se é aposentado ou se tem um perfil profissional de ganho mensal. Como que é isso? É preciso realmente ter essa informação e por que o IBGE busca esse quanto eu ganho, quanto o senhor ganha, enfim. Nos explica um pouquinho isso. Bom, essa resistência também é histórica já, né? Não é de agora que as pessoas não gostam. Ninguém gosta de sair falando para quem não conhece quanto ganha, né? Isso é normal, né? Penso da mesma forma. Não vou sair contando aos quatro ventos quanto eu ganho. Mas, primeiro de tudo, se a pessoa se sentir desconfortável em declarar quanto ganha,
ela pode pegar o equipamento, o recenseador vai oferecer o equipamento e vai falar, o senhor pode digitar aqui, vai terminar de digitar, vai colocar OK, registrou, o recenseador não vai ter acesso a isso, ele não consegue ver esse valor, tá? Primeiro de tudo. E a importância dessa informação é que a gente não está simplesmente contando as pessoas, não é isso que o censo faz só. Ele faz isso e mais um monte de coisa. Até mapas de aplicativos de GPS que a gente usa no dia a dia, eles usam um banco de dados do IBGE. Então, tudo isso é englobado. E as estatísticas que a gente gera, as informações que a gente gera em cima do questionário, são informações de um alto grau de complexidade. A gente vai precisar fazer uma análise de mão de obra qualificada e rendimento. Se a gente não tiver a parte do rendimento, não adianta a gente fazer uma pesquisa onde a gente descobre que 90% de uma cidade tem curso superior, por exemplo, ou um curso técnico, mas se a gente não tem o rendimento, a gente não sabe quanto que vale isso. Como que um governo vai investir numa escola técnica ou numa universidade, seja o governo federal, estadual ou municipal, como que eles vão investir se eles não sabem se isso vai dar um retorno de qualidade de vida para a população? Porque rendimento, basicamente, a gente está falando de qualidade de vida. Quem ganha mais consegue ter uma melhor condição de vida. Então, é fundamental a gente traçar esses panoramas. As pessoas precisam entender que a gente não vai fazer nenhum tipo de vínculo com declaração de imposto de renda, com fiscalização. A informação não sai nem de dentro do equipamento do recenseador vinculando o nome da pessoa ou quanto ela ganha. Até porque se fosse a intenção do governo saber quanto a pessoa ganha para a questão de imposto, não precisaria do IBGE. A Receita Federal já tem tudo isso, Exatamente. já sabe tudo isso. Exatamente. Na declaração anual do imposto de renda, você sabe que eles só mandam tudo para você confirmar tudo que eles já sabem, né? E a gente não tem acesso a essas informações da Receita Federal e a Receita Federal não tem acesso às nossas informações. São coisas completamente separadas, né? Muita gente fala isso, inclusive. Ué, mas por que você quer saber quanto eu ganho? Eu já falo isso para a Receita. O IBGE não tem nenhum acesso a esse banco de dados, né? Tá certo. Bom dia, o ouvinte aqui, né, dando um bom dia pra gente, é o Timóteo. Ele é morador de Santa Terezinha, me parece. Lá em Santa Terezinha, ele disse que nunca viu um recenseador do IBGE. É a mesma, são os mesmos daqui, lá é separado, como que funciona? Cada município a gente tem eu gosto de chamar de quartel-general, né? Porque onde a batalha começa, ali onde a gente planeja. Santa Terezinha a gente tem uma equipe também, se não me engano hoje a gente está com 17 recenseadores, 16 ou 17 recenseadores em campo, dos 21 previstos. A gente tem uma equipe de um coordenador municipal ali, que é o agente censitário municipal, 2 supervisoras, então a gente tem uma equipe específica para trabalhar em Santa Terezinha. E Santa Terezinha também a coleta está em andamento. A cidade, o perímetro urbano do município de Santa Terezinha está com alguns setores ainda por iniciar, assim como Foz, mas o andamento também está progredindo e a equipe de lá é que vai passar na casa desse morador e de todos os outros. Então, vai receber visita também, o mesmo procedimento. Deve estar na casa dos 50% ou mais também, né? Santa Terezinha está um pouquinho menos, porque a gente teve um pouco mais de dificuldade no começo por mais falta de equipe. Lá a gente teve mais problema com isso. Mas agora a gente está muito próximo de conseguir colocar toda a equipe em campo, o percentual total, né, todos os 21 recenseadores, e esses a gente vai conseguir colocar para trabalhar, inclusive na área rural, que é uma área rural muito maior do que a de Foz, proporcionalmente, né? Então a gente já vai começar os trabalhos também na área rural de Santa Terezinha. Ok, tá certo. Então, Alex, outra ouvinte aqui também se manifestando, está escutando a entrevista, a dona Maria, ela dizendo o seguinte: eu quero agradecer a moça que está fazendo recenseamento aqui na região do Belvedere. Ela me falou o nome dela, mas não lembro agora, mas ela disse que foi muito querida e educada. Então, a dona Maria fazendo um reconhecimento pelo bom atendimento do recenseador. A gente que agradece a população ter a disponibilidade de perder seus 10, 15 minutinhos ali para um trabalho tão importante que a gente faz. E todos os recenseadores, sem exceção, têm um treinamento, uma capacitação para ter um bom tratamento com a população. Se a gente tiver o espaço de conseguir falar com algum morador, a nossa equipe está treinada para explicar o que é e qual a importância do trabalho. Então, dona Maria, muito obrigado por receber o recenseador e espero que a recenseadora consiga o mesmo tratamento, o mesmo reconhecimento de todos os outros moradores. Tá certo. Alex, muito obrigado pela tua presença aqui, falando mais uma vez da importância das pessoas receberem os recenseadores do IBGE e já fazendo um panorama, né, mais avançado então do trabalho do censo aqui em Foz do Iguaçu. Alex, volte sempre
continuaremos acompanhando o trabalho de vocês até o final, até o último morador de Foz do Iguaçu ser contado. Maravilha, muito obrigado pelo espaço novamente. Ok, agora são 8 horas.